Meus irmãos, de fato, eu fiquei muito triste quando eu comecei a analisar a régua que Deus ele coloca perante a Bíblia para as pessoas que pretendem se tornar obreiros dentro da casa do Senhor. Porque olhando a Bíblia, olhando o que Paulo ele fala para os obreiros, os ministros que vão instituir obreiros, por exemplo, a Tito e a Timóteo, ele orientando eles como um obreiro tem que ser. Nós, nos dias de hoje, infelizmente, faltamos muito para chegar no referencial bíblico. Se você tem curiosidade de saber, se você almeja o episcopado, né, se você almeja servir na casa do Senhor como diácono, presbítero, como pastor, eu acho que você deveria assistir esse vídeo. Meus amados irmãos, é motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com os irmãos. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre um checklist. Na verdade, eu quero fazer um checklist com vocês. O que é que um obreiro, o que é que um ministro da casa do Senhor precisa ter? Separei esses 3 cargos que são os mais comuns: diácono, presbítero e pastor, para a gente abordar como é que Paulo orienta Timóteo, como é que Paulo orienta Tito a escolher essas pessoas para esses determinados cargos? Será que nós nos enquadramos? Será que o seu pastor da sua igreja se enquadra nesse pré-requisito? Se você já deixei com dúvida, se você já ficou curioso para saber, se você não sabe ainda, já vai deixando teu like abençoado. Se inscreve no canal se você for novo por aqui, fica comigo. Primeiro, meus irmãos, eu separei as características em comum que tem para pastor, presbítero e diácono, que Paulo ele fala para Tito e para Timóteo. O primeiro de todas é irrepreensível. Mas o que é alguém ser irrepreensível? Pessoa irrepreensível é aquela qual ninguém pode falar mal dela. Imagine comigo, se eu sou pastor e eu estou na frente da igreja, eu estou lá no púlpito pregando. Quando eu estou falando, pode ser que haja alguém desconfortável, talvez por saber um erro meu, ou conhecer algo que eu fiz de errado. Essa parte da irrepreensão é quando não existe esse tipo de coisa. Porque a mensagem que o pastor prega, que o diácono, que o presbítero, a vida deles chega primeiro. Antes da mensagem, primeiro chega a vida. E se não há repreensão, se ele é irrepreensível, ele é característico para a vaga. Mas hoje, infelizmente, muitas igrejas, muitas e muitas, a gente consegue achar inúmeros defeitos, defeitos que são taxativos para que essas pessoas não ocupem esses cargos. Outro ponto que os 3 têm que ter, tem que ser marido de uma só mulher. Deus ele não tolera que o obreiro, o ministro, o diácono, o presbítero, o pastor, seja um homem que tenha mais de uma mulher, seja um homem adúltero. Como é que um pastor, por exemplo, vai aconselhar o membro a não trair se ele trai? Qual é a moral que ele vai ter? Esses homens também têm que ter o bom governo sobre a própria casa. Como é que eles vão fazer qualquer tipo de obra dentro da igreja, liderar, organizar, se eles não governam a própria casa? Esses homens também não podem ser apegados ao vinho. Como é que um homem bebarrão, ele vai tomar conta da igreja, ele vai liderar, ele vai servir a igreja como diácono? Não tem como. Para as 3 funções, esses homens não podem ser gananciosos. Aí a gente toca agora numa ferida, porque infelizmente o dinheiro tem comprado muitos homens que até têm chamada, mas se deixam levar. Muitas pessoas, às vezes, Deus ele investe, mas aí o dinheiro, o poder que o dinheiro traz, faz com que a ganância entre no coração, e esses homens eles perdem o seu chamado por conta disso. E aqui entra um pouco na irrepreensão. Eles têm que ser honestos e têm que ter um bom testemunho. As pessoas têm que enxergar nele honestidade, a verdade. A verdade tem que prevalecer. As pessoas não podem olhar para ali o obreiro e achar que ele está tentando enganar a pessoa. Como eu falei sobre a irrepreensão, tem que dar bom testemunho. Ninguém pode falar mal dele. Tem funções que conhecidas para pastor e presbítero. Por exemplo, para eles têm que saber ensinar. O pastor e o presbítero, eu ouso dizer que a função principal do presbítero em si é o ensino. Mas
para a função, ambas precisam saber ensinar. Não adianta a pessoa até saber da verdade, saber, falar, saber ali da palavra, mas se ele não sabe manejar, se expressar, ensinar para a função, fica muito complicado. Eles precisam ser hospitaleiros. Para a função, eles precisam acolher as pessoas, tanto os presbíteros quanto os pastores. Eles não podem ser arrogantes e afastar as pessoas, muito pelo contrário, eles têm que ser amáveis e abraçar as pessoas. Outro ponto, não pode ser neófito. O que é isso, Luiz? Eles não podem ser novos convertidos. Imagine um pastor e um presbítero que chegou faz 1 ano, 6 meses. Acontece ou não acontece? Acontece. Mas eles não podem ser novos convertidos. Por quê? Porque está muito recente, fica complicado. Como é que essa pessoa, a gente não sabe se essa pessoa realmente mudou e a gente não sabe o quanto que ela sabe para poder ensinar. Outro ponto, falei sobre o bom testemunho, mas para o presbítero e o pastor eles precisam ter um bom testemunho, não só para os da igreja, mas os de fora da igreja. Paulo ele diz a Timóteo que é imprescindível, ambos precisam ter um bom testemunho fora da igreja. As pessoas têm que olhar para eles fora da igreja e dizer: esse é um homem de Deus. Outro ponto, justo, santo e disciplinado. Tito ele fala lá no capítulo 1, versículo 8, que eles precisam ser justos, santos e disciplinados. Justiça tem muito na verdade. Santidade é separado, não pode ser impuro. E disciplina, eles precisam manter um rigor nas atividades e dentro de todos esses requisitos. Tem um ponto, se aplica especificamente para os presbíteros, os filhos deles precisam ser crentes e obedientes. Como eu falei aqui, eu ouso dizer que a função principal do presbítero é o ensino. Como é que ele vai ensinar na igreja se os filhos deles não são crentes e não são obedientes? Presbíteros não podem ser iracundos, dados à ira. Tem gente que diz assim: ah, não pise no meu pé não, porque eu não sou e tal, eu faço e aconteço, é igual a Pedro. Mas para esses homens não pode ser iracundo. Eles não podem guardar rancor, não podem fazer manifestação da ira, não podem ser grossos, grosseiros, brutos, não podem ser dados à ira. Tem que ter o controle, precisam se controlar. Outro ponto importantíssimo para os presbíteros é firme na doutrina. Eles precisam estar firmes de acordo com aquilo que eles ensinam. Para encerrar aqui, eu quero falar sobre os diáconos. E o que é que tem especificamente para os diáconos? Os diáconos não podem ter língua dobre. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 8 fala: o que é língua dobre? É aquele que é hipócrita, que diz que é uma coisa, mas faz outra coisa. Outro ponto, guardar o ministério da fé com a consciência limpa. Ou seja, eles precisam ter a firmeza e viver de acordo com aquilo que eles pregam. Outro ponto que Paulo fala a Timóteo: os diáconos precisam ser testados. Como é que a gente vai dar alguém para ser diácono, apresentar alguém para ser diácono, consagrar alguém como diácono, se a gente não sabe se ele dá para ser o diácono? Tem muitos diáconos que não sabem nem qual é a função de um diácono. Então, Paulo ele diz a Timóteo que eles precisam ser testados. Outro ponto, para os diáconos, as esposas dos diáconos precisam ter qualidades. No caso, eles têm que ser casados e suas esposas devem ser respeitáveis. Não podem ser caluniadoras, têm que ser sóbrias e fiéis. Essas são as qualidades, poucas, não, são muitas. Muitas qualidades, muitos pré-requisitos que esses homens precisam ter. Aí a gente pega essa régua, olha para os dias de hoje e fica triste. Mas sabe uma coisa que eu percebo? Existem muitos pastores que não têm o nome de pastor, mas estão dentro da igreja e pastoreiam ovelhas e tomam conta de pessoas. Tem muitos presbíteros que não têm nome de presbítero, mas ensinam, que se doam, que são consagrados pelo Senhor, não pelos homens na terra. Infelizmente, a gente tem muitos diáconos que servem na casa do Senhor e não são consagrados a diácono. Eu pego as palavras escritas em Mateus dizendo que a igreja do Senhor prevalece sobre qualquer dificuldade. Nem as portas do inferno podem prevalecer para com a igreja do Senhor. Isso é uma profecia. Deus ele cuida da igreja. A igreja ela tem a sua natureza organizacional dentro do organismo que a igreja é. E eu entendo que mesmo se faltar pastores, diáconos, presbíteros, consagrados, Deus ele levanta homens que façam as funções, mesmo
não sendo consagrados pelos homens para isso. Se eu conseguir te ajudar com mais essa questão, vou ficar muito feliz. Peço que Cristo continue abençoando tua casa, tua vida, tua família, e eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.